Bem-vindo à próxima edição da nossa série Disturbing Destinations, na qual exploramos o lado mais sombrio das cidades, vilarejos e estados do mundo. Haverá 5 capítulos nesses vídeos, com histórias de fantasmas e eventos paranormais originários do próprio local. Arquivos de crimes reais com assassinatos ou desaparecimentos importantes na região. Histórias específicas de criaturas criptozoológicas ou seres míticos, conforme contadas pelo folclore dos moradores locais, avistamentos de OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais conhecidos por frequentar a região. E um mistério especialmente perturbador que é uma lenda na cidade, província, etc. Estamos continuando esta série com a Califórnia, ou o Estado Dourado, conhecida por suas belas cadeias de montanhas, vastos desertos, litorais banhados pelo sol e algumas das maiores cidades dos Estados Unidos. Por baixo da beleza natural da Califórnia, existe uma história oculta marcada pela escuridão, esperando para ser revelada. Embarque em uma expedição de arrepiar os ossos conosco enquanto mergulhamos nas histórias de arrepiar a espinha que assombram o Estado Dourado. Desde uma série de desaparecimentos bizarros de crianças perto de Los Angeles até os inquietantes rastejadores noturnos de Fresno capturados em vídeo. Vamos te levar em uma jornada de emoções neste próximo capítulo de Disturbing Destinations. Como sempre, apague as luzes, sente-se e aproveite. Os fantasmas de La Puríssima. Os relatos de soldados fantasmas assombrando o La Puríssima Mission State Historic Park são tão famosos quanto os marcos naturais ao redor, como os campos de flores e o surf lendário. Com o tempo, os voluntários e guias passaram longas horas no parque histórico, compartilhando histórias sobre a arquitetura da missão, e tanto a história da Igreja Católica quanto a dos nativos americanos que um dia viveram ali relatam vários encontros fantasmagóricos. Às vezes, os visitantes descrevem sentir áreas frias dentro da Igreja da Missão ou uma sensação de estar sendo observados. Outras vezes, equipes de TV que filmam programas de realidade paranormal, como Ghost Adventures do Travel Channel, capturaram pontos quentes em câmeras que mostram imagens infravermelhas. Esses pontos foram filmados durante a noite no terreno onde uma batalha mortal ocorreu em 1824 entre indígenas e soldados. Quase 40 anos antes, a missão, fundada por um padre espanhol em 1787, foi a 11ª de 21 missões franciscanas estabelecidas na Califórnia. Inicialmente, ela prosperou com milhares de nativos Chumash, aderindo à Igreja Católica, construindo mais de 100 edifícios de adobe, desenvolvendo sistemas de água, cultivando plantações e criando gado. No entanto, essa colonização trouxe doenças devastadoras, causando a morte de muitos Chumash. O pastoreio de gado também alterou drasticamente a paisagem, impactando as áreas tradicionais de caça e coleta. Em 1812, um terremoto danificou gravemente a missão, levando a sua realocação 4 milhas a noroeste. Apesar dos esforços para reconstruir, La Puríssima enfrentou desafios devido à rebelião do México contra a Espanha, levando à escassez de alimentos e à exploração dos Chumash como mão de obra. Após a morte do padre Pájaras em 1823, as tensões aumentaram, culminando em um levante Chumash em 1824 rapidamente reprimido pelos soldados espanhóis. Após anos de dificuldades, La Puríssima foi desfeita na década de 1840, caindo em ruínas até sua revitalização em 1934 como um parque estadual. No entanto, além de sua importância histórica, o local passou a ser associado a lendas de fantasmas, com relatos de sussurros assustadores, formas misteriosas e correntes de ar frio.
Muitos acreditam que esses fenômenos vêm dos espíritos inquietos dos Chumash falecidos. Em um caso mais recente, a equipe de TV afirmou ter capturado uma forma verde parecida com um soldado fantasma na câmera, com jaqueta de couro, chapéu e faixa, embora a figura não tivesse pernas. Algumas pessoas, como o guia veterano do parque Bill Henry, incorporam suas experiências fantasmagóricas em apresentações para os milhares de visitantes que vêm à missão todos os anos. Henry frequentemente compartilha histórias sobre a história da missão com os visitantes, incluindo as origens da tribo Chumash e a construção da missão usando aproximadamente 2 milhões de tijolos de adobe. Alguns guias, como G. Lonan, afirmam ter encontrado fenômenos estranhos pessoalmente. Lonan descreve ter testemunhado uma cama bem arrumada dentro de um quarto trancado, sendo misteriosamente bagunçada, como se alguém tivesse dormido lá durante a noite. Enquanto alguns céticos sugerem explicações como pessoas sem teto entrando escondidas ou animais selvagens fazendo ninho, outros continuam convencidos de que os acontecimentos desafiam qualquer explicação lógica. A guarda florestal Teresa Almas, embora seja pessimista, reconhece que inúmeros visitantes relataram experiências paranormais. Vários grupos paranormais chegaram a visitar o parque, instalando equipamentos para gravar sons e imagens, alegando ter evidências de atividade sobrenatural. Em seu livro Ghosts of the Haunted Coast, o autor Richard L. Sennett relata ter liderado um grupo de estudantes e pesquisadores de fenômenos psíquicos em uma visita ao parque. Independentemente, membros do grupo relataram sentir pontos frios e uma atmosfera inquietante dentro do prédio da Igreja da Missão. Sennett também documenta um encontro com um ex-guia da missão que se lembrou de ter desenterrado pequenos esqueletos sob os azulejos do chão da igreja durante trabalhos de restauração na década de 1940. Essas descobertas parecem estar ligadas aos pontos frios sentidos na igreja. A missão La Puríssima é testemunha de eventos trágicos que deixaram um impacto duradouro, com histórias de assombrações ecoando por seus corredores, deixando visitantes e funcionários com uma sensação de fascínio e terror. Reservatório do Portão do Diabo. A área ao redor da represa do Portão do Diabo, em Pasadena, Califórnia, possui uma história repleta de eventos estranhos e inquietantes que deixaram muitos em busca de respostas. Um dos casos mais marcantes remonta a agosto, no dia 5 de agosto de 1956, quando duas crianças, Donald Lee Baker e Brenda Howell, desapareceram sem deixar vestígios durante um passeio de bicicleta perto do reservatório de San Gabriel. O desaparecimento deles desencadeou uma busca extensa envolvendo a polícia de Azusa, agentes do xerife do condado de Los Angeles e centenas de voluntários. Apesar das buscas, os únicos vestígios das crianças encontrados foram suas bicicletas e a jaqueta de Brenda. Por 13 anos, o destino de Donald e Brenda permaneceu desconhecido até McRae Edwards, um homem envolvido na construção das rodovias do sul da Califórnia, confessou ter sequestrado e assassinado os dois, além de outras 3 crianças. Edwards, condenado à morte a seu próprio pedido, evitou a execução ao se enforcar em sua cela em 1970. No entanto, o mistério em torno do Portão do Diabo não terminou aí. Em 1957, Tommy Bowman, de 8 anos, desapareceu enquanto fazia uma caminhada com sua família perto do Portão do Diabo. Bowman desapareceu enquanto fazia uma caminhada com sua família no Arroio Seco Canyon, em Altadena, Califórnia, no dia 23 de março de 1957. Ele disse aos parentes que iria correr na frente até o veículo deles, mas nunca chegou.
Uma semana depois, uma carta chegou à casa de Tommy dizendo que ele estava vivo e sendo cuidado por uma pessoa desconhecida. Outra carta enviada a um jornal afirmava que Tommy estava morando em Oklahoma, mas a veracidade dessas afirmações permaneceu incerta. McRae Edwards, o serial killer mencionado anteriormente, também foi suspeito no caso de Tommy. Embora Edwards tenha admitido ter matado 3 crianças e confessado outros assassinatos, incluindo os de Baker, Howell e Roger Madison, ele não foi acusado devido à falta de corpos. Após Edwards tirar a própria vida, uma carta supostamente escrita por ele para sua esposa surgiu após sua morte, confessando o assassinato de Tommy. A proximidade do local de trabalho de Edwards amaldiçoou o controle. A obra, localizada a menos de 1 quilômetro de onde Tommy desapareceu, dá credibilidade à sua confissão. Em 1960, Bruce Kremen, de 6 anos, desapareceu durante uma viagem de acampamento em Angeles National Forest, em julho, no dia 12, acompanhado por aproximadamente 80 outros meninos da ACM na mesma região onde Tommy desapareceu. Foi visto pela última vez brincando com 2 crianças perto de Buckhorn Flat. Apesar de estar a apenas 300 metros do acampamento, Bruce nunca voltou, deixando as equipes de busca perplexas com seu desaparecimento repentino. Inicialmente, as autoridades presumiram que Bruce poderia ter se perdido ou se machucado no terreno acidentado, que incluía penhascos e desfiladeiros. Apesar de uma extensa operação de busca, nenhum vestígio de Bruce foi encontrado, levando os investigadores a suspeitar de crime em seu desaparecimento. A especulação sobre uma maldição ou azar assombrando o Devil's Gate rapidamente começou a circular, com alguns apontando para as atividades de Jack Parsons, um cientista de foguetes e ocultista associado a Aleister Crowley. Parsons Mansion em Pasadena se tornou um centro para rituais ocultistas, incluindo alguns envolvendo L. Ron Hubbard, o futuro fundador da Cientologia. Algumas teorias sugerem que esses rituais, realizados no final da década de 1940, abriram um portal para outra dimensão perto do Devil's Gate, atraindo energias negativas responsáveis pelos eventos trágicos que aconteceram na região. Embora essas especulações permaneçam sem comprovação, elas acrescentam uma camada sombria à já misteriosa história do Devil's Gate, deixando muitos se perguntando sobre a verdadeira natureza das forças em ação nesse local misterioso, mas de aparência comum. Fresno Nightcrawler. O Fresno Nightcrawler, também conhecido como alienígena de Fresno, chamou atenção por suas aparições enigmáticas capturadas em vídeo. Esses avistamentos ocorreram em Fresno, Califórnia e no Parque Nacional de Yosemite, ambos na Califórnia. Embora alguns inicialmente sugerissem ligações com o folclore indígena americano, investigações posteriores desmentiram essas afirmações, deixando a origem da criatura envolta em mistério. Em Fresno, o primeiro avistamento registrado ocorreu quando um homem chamado José percebeu figuras peculiares em seu gramado da frente através de uma câmera de vigilância. A descoberta aconteceu após o latido de seus cães, levando-o a revisar as imagens com seu irmão. Infelizmente, quando os investigadores chegaram, qualquer evidência física já havia sido apagada por fatores ambientais. A filmagem original do circuito interno desapareceu, restando apenas uma gravação granulada de um monitor como evidência do encontro. Dá uma olhada. A segunda aparição, apelidada de criatura da região de Carmel, aconteceu perto de Carmel, Califórnia.
Testemunhas, incluindo um ex-fuzileiro naval e sua esposa, relataram ter encontrado uma criatura cinza, esguia e com mais de 2 metros de altura enquanto dirigiam. O encontro os deixou tremendo, com uma das testemunhas lembrando de um episódio bizarro envolvendo um ser estranho atravessando a estrada. O homem não identificado disse: "Recentemente compramos um imóvel na região de Fort Hill, no sudeste do condado de Highland. Percebemos pela primeira vez, depois de cerca de 30 dias morando aqui, que de repente apareceu um círculo perfeito que permanece verde e fresco, não importa o clima, no nosso jardim da frente." Na sexta-feira à noite, dia 12, estávamos dirigindo para casa. Depois de entrar na Carmel Road, que leva até a nossa rua, fizemos a curva perto da igreja Carmel. E então subimos uma pequena inclinação e aproximadamente 3 metros depois da subida. E na frente do nosso caminhão, o alienígena atravessou a estrada correndo e entrou na floresta. Avistamentos semelhantes, frequentemente comparados à criatura da região de Carmel, surgiram em Ohio, descrevendo uma entidade humanoide magra, sem braços e de pele branca pálida. Esses relatos aumentam ainda mais o mistério em torno do fenômeno do Fresno Nightcrawler, a mais de 3.000 quilômetros de distância. Avistamentos subsequentes do Nightcrawler foram relatados em vários locais, incluindo Yosemite, Califórnia, Polônia e Billings, Montana. As imagens em vídeo capturadas durante o encontro em Yosemite mostram especificamente criaturas com características distintas, incluindo pernas curtas e finas como pernas de pau, troncos superiores desproporcionalmente pequenos e ausência de braços visíveis. Um casal de idosos, incomodado com invasões recorrentes em sua propriedade privada em Yosemite, decidiu instalar uma câmera de segurança voltada para a entrada da garagem para monitorar os visitantes. Para sua surpresa, a câmera registrou entidades peculiares que lembravam os Nightcrawlers de Fresno. Notavelmente, esses grandes espécimes apresentam uma membrana ligando os joelhos ao tronco, aumentando ainda mais o mistério em torno de sua aparência. O Nightcrawler de Fresno ganhou grande atenção quando apareceu em um episódio do programa Fact or Fake It Paranormal Files do canal Sci-Fi. Apesar dos esforços para explicar o fenômeno, os investigadores consideraram a existência do Nightcrawler inexplicável, deixando muitos intrigados com o mistério dessas criaturas elusivas. OVNI de 29 Palms em 2021. Em abril de 2021, um evento peculiar ocorreu sobre 29 Palms, Califórnia, quando várias testemunhas avistaram um objeto voador não identificado, OVNI, pairando sobre o Centro de Combate Aéreo Terrestre do Corpo de Fuzileiros Navais em Camp Wilson. O avistamento, que durou aproximadamente 10 minutos, chamou a atenção de mais de 50 testemunhas oculares, incluindo vários fuzileiros navais que estavam em treinamento na base. De acordo com relatos, o OVNI permaneceu imóvel no céu, levando muitos fuzileiros navais a gravarem imagens do objeto misterioso usando seus smartphones. Descrevendo o evento, um fuzileiro naval expressou espanto, afirmando que as luzes pareciam surgir de repente, deixando todos perplexos. Outro fuzileiro naval negou que as luzes fossem sinalizadores, destacando que elas não se moviam. A formação triangular das luzes lembrava a famosa aparição das luzes de Phoenix, em março de 1997 no Arizona. O OVNI apareceu às 8h20 da noite e, após pairar sobre a base por 9 minutos, provocou uma resposta significativa dos fuzileiros navais. Unidades terrestres foram mobilizadas, helicópteros enviados e sinalizadores disparados na tentativa de iluminar o objeto. No entanto, o OVNI desapareceu antes que uma investigação completa pudesse ser realizada.
Apesar da ausência de uma explicação conclusiva, as testemunhas continuaram convencidas de que o que viram era diferente de tudo o que já haviam encontrado antes. Surgiram especulações sobre a natureza do objeto, com alguns sugerindo que poderia ser de origem extraterrestre. Todos nós saímos e olhamos. Aquelas luzes apareceram do nada, disse um dos fuzileiros navais. Eles ficaram meio perplexos. Ninguém conseguiu reconhecer aquilo. Isso era algo que nenhum de nós tinha visto antes, acrescentou outro fuzileiro naval. Não acredito que fosse das Forças Armadas dos Estados Unidos. Definitivamente algum tipo de OVNI. Só estou tentando entender que diabos foi aquilo, acrescentaram. As imagens das luzes surgiram em meio ao crescente interesse por avistamentos de OVNIs, com o escritório do diretor de inteligência nacional relatando quase 400 avistamentos adicionais no último ano. Especialistas que analisaram as imagens estimam que o OVNI silencioso seja do tamanho de uma casa de 3 quartos e 2 andares, classificando o avistamento como um caso ideal de OVNI. Santa Cruz Mystery Spot. No coração da Califórnia existe um lugar peculiar onde as leis da física parecem ficar em segundo plano. Conhecido como o Santa Cruz Mystery Spot, esse local enigmático atrai visitantes curiosos desde sua descoberta em 1939. Localizado ao norte de Santa Cruz, esse pedaço de terra com cerca de 45 metros de largura ficou famoso por seus fenômenos bizarros que desafiam explicações convencionais. Originalmente planejado para ser um local de cabanas de verão, o terreno ao redor do ponto misterioso revelou características peculiares. Durante as medições, os instrumentos apresentaram mau funcionamento e os visitantes sentiram sensações de desequilíbrio e tontura, levando ao abandono dos planos de desenvolvimento. Em vez disso, os proprietários transformaram o local em uma atração turística, aproveitando seu fascínio misterioso. Os visitantes do ponto misterioso são recebidos com uma série de experiências que desafiam a mente, dentro de uma cabana na encosta posicionada sobre o vórtice. Lá dentro, prumos ficam tortos, bolas de bilhar parecem rolar morro acima e as pessoas aparentemente desafiam a gravidade ao ficarem em ângulos impossíveis. Diversas teorias tentam desvendar os mistérios do Santa Cruz Mystery Spot. Alguns especulam sobre anomalias eletromagnéticas ou forças geofísicas em ação, enquanto outros consideram ideias de sistemas de orientação de OVNIs enterrados distorcendo as leis da gravidade. No entanto, o ceticismo persiste, com alguns atribuindo as ilusões de ótica a truques arquitetônicos dentro da própria cabana. Independentemente das explicações científicas, o fascínio pelo ponto misterioso permanece inabalado, atraindo visitantes que buscam experimentar seus fenômenos inexplicáveis em primeira mão. Desde a ausência de esquilos até o comportamento estranho das bússolas, o ponto misterioso continua a confundir e intrigar todos que se aventuram em seu ambiente desconcertante. Apesar dos esforços para desvendar seus segredos, o Santa Cruz Mystery Spot continua sendo um enigma turístico duradouro, convidando à especulação e ao fascínio todos que se deparam com suas peculiaridades.